Tanto o Galaxy A22 quanto o Moto G10 são celulares focados em fornecer um conjunto bom e barato aos consumidores. Entre Samsung e Motorola, qual cumpre melhor essa proposta no segmento de entrada? Vamos te contar a resposta agora no comparativo do Tudo Celular. No design encontramos dois smartphones com acabamento de plástico, mas visuais nada parecidos. A Samsung apostou em uma tampa simples na pintura com bloco quadrado para abrigar as câmeras traseiras no formato cooktop. Do outro lado, a Motorola preferiu uma aparência fosca acetinada com padrão ondas, que diminui as marcas de dedo, além de um módulo vertical para as lentes. É também na tampa que o G10 tem seu leitor de impressões digitais sob o logo da marca. Já o A22 traz o sensor biométrico na lateral, integrado ao botão de energia. Na frente, a opção da dupla foi pelo Note em forma de gota. Eles não oferecem certificação de resistência, só que o Moto ainda vem com design repelente à água. Por outro lado, o Galaxy é mais compacto e leve, além de possuir gaveta que comporta 2 chips de operadora e um slot para cartão de memória, e não uma solução híbrida como o rival. Os aparelhos ainda vêm com Wi-Fi de 5 GHz. O coreano apresenta mais vantagens, por isso larga na frente no duelo. Estes dispositivos possuem praticamente o mesmo tamanho de tela, além da resolução que não passa de HD+. Mas há diferenças importantes. O A22 contém o material Super AMOLED, enquanto o G10 economizou com o IPS LCD. Isso significa que tanto o brilho mais forte como o contraste preciso favorecem o modelo coreano. A Samsung ainda supera a Motorola na taxa de atualização do display. O Galaxy conta com 90 Hz, que deixa as animações com maior fluidez. O aproveitamento frontal também é maior nele que no concorrente. Pelo conjunto superior, o Galaxy A marca mais um ponto. As fabricantes pouparam gastos em áudio e decidiram não colocar som estéreo em seus smartphones de entrada. Isso significa que a imersão não é tão satisfatória, já que não há canal secundário para a saída sonora. A potência se sai melhor no Galaxy, que peca só nos agudos mais estridentes. Por outro lado, o Moto não consegue reproduzir os graves e apresenta limitações nos médios. Ao menos ele entrega fones de ouvido diretamente na caixa para conectar na porta P2. O A22 até vem com a entrada física, mas não dá o acessório na compra. Pela qualidade um pouco superior, o celular da Samsung marca de novo. Temos aqui dois aparelhos que saem da caixa com Android 11. O A22 vem com a interface One UI 3.1 Core, estranhamente a mesma da linha M, mas fornece recursos como a tela Edge para atalhos no canto do display, fora a possibilidade de usar o modo escuro para economizar bateria por causa da tela AMOLED. Por sua vez, o G10 tem uma interface praticamente sem modificações, que se destaca pelos clássicos gestos para ligar a lanterna ou abrir rapidamente o app de câmera. Em fluidez, ele não é tão suave como o rival, que tem painel de 90 Hz, porém não chega a decepcionar. Já em atualizações, enquanto a Motorola não garante mudanças de sistema no futuro para seus básicos, a Samsung deve dar uma longevidade maior ao seu modelo. De novo, temos um ponto para o Galaxy. Na briga por desempenho, estamos vendo um clássico confronto entre MediaTek e Qualcomm. Nos nossos testes de velocidade, a plataforma Helio G80 do A22 se mostrou mais rápida que o Snapdragon 460 do Moto, por quase 30 segundos. A maior vantagem acontece principalmente na abertura dos apps, mas o multitarefas também foi mais rápido. O mesmo ritmo segue também na análise dos benchmarks. Em outras palavras, tanto no AnTuTu como nos indicadores do Geekbench, a vitória vai para o Galaxy aqui. Para completar, o coreano ainda pode rodar jogos melhor que o G10, mesmo que os 90 FPS de suporte não consigam ser explorados aqui. A Samsung leva a melhor mais uma vez. No quesito bateria, os dois smartphones entregam uma capacidade de 5.000 mAh cada. Será que ambos têm diferenças de duração? Os nossos testes de autonomia mostraram que sim, o Galaxy consegue durar quase 2 horas a mais que o seu rival.
O adaptador de tomada de 15 watts enviado pela Samsung também cumpre o papel e ele conclui o processo com mais de meia hora a menos no total que o Moto G10, com seu carregador de 10 watts. O A22 anota outro ponto fácil. Dos dois lados estão conjuntos com 4 câmeras com as mesmas resoluções e funções. A principal, de 48 megapixels dos dois, registra boa nitidez e cores próximas da realidade. Mas o HDR do modelo coreano acerta mais que o do concorrente. O modelo noturno dele também ajuda bem a recuperar a luz e os detalhes, enquanto o do G10 deixa as imagens mais granuladas. Na ultra-wide, a nitidez é perdida em ambos os celulares, só que as fotos saem mais suavizadas no Moto. Já a macro deles não tem foco automático e a resolução é baixa, porém o Galaxy ainda faz um trabalho melhor para ter registros com qualidade. Por último, a Desfoque não chega a empolgar nestes aparelhos e apenas faz o trabalho básico dela. O A22 oferece uma experiência melhor e leva o ponto aqui. Ambos os celulares são capazes de gravar vídeos apenas em Full HD. Mas o Moto tem o diferencial de suportar taxa de 60 fps. Eles podem não acertar no balanço de cores, mas o contraste ainda é melhor no G10. A captura de áudio é decente nos dois lados, pelo menos. A Motorola se sai melhor e finalmente desconta no placar. As duas câmeras frontais têm praticamente as mesmas características, com um bom resultado durante o dia e perda grande de qualidade à noite. Só que a do Moto G tem uma resolução mais baixa, o que torna as selfies com menos detalhes no geral. Já as filmagens são restritas a Full HD a 30 fps na dupla. Outro ponto para o Galaxy A. Os smartphones aqui já foram lançados de maneira oficial no mercado brasileiro. O Moto chegou mais barato por um preço sugerido de R$ 1.700, enquanto o Galaxy veio por R$ 200 a mais que o rival. Porém, o cenário virou no mercado. Agora o A22 pode ser encontrado por menos de R$ 1.000, o que dá R$ 200 a menos que o G10. O valor atual somado a tudo que o coreano oferece a mais dão o último ponto a ele. Chegamos ao final do comparativo com uma vitória bem larga do Galaxy A22. Ele se mostrou uma escolha mais completa que o modelo da Motorola em praticamente todos os quesitos, sem contar que ainda tem um custo-benefício superior, já que entrega mais benefícios por um custo menor. Do outro lado, o Moto G10 chegou a ser melhor em vídeos que o concorrente e não ficou muito atrás em autonomia de bateria, fora os recursos do sistema da Motorola que sempre agradam os usuários. Só que em um todo acaba por ficar atrás também nessas categorias. Fim de papo em mais um duelo entre dois celulares de entrada das marcas que estão entre as mais populares do Brasil. Mas antes de finalizar, diz pra gente o que achou do embate entre A22 e G10. Aproveita também para ver o comparativo em texto lá no tudocelular.com. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!